Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 2 de março. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do DF Acontece. Famílias que saíram dos apartamentos por riscos de desabamento no Núcleo Bandeirante reclamam da falta de atenção do governo. Nota legal triplica o número de brasilienses que usaram os créditos para conseguir desconto em impostos. E ainda, a água está 11% mais cara aqui no DF. Saiba o que fazer para economizar. E uma entrevista sobre mães que doam os filhos para adoção. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no DF Acontece. A água está mais cara aqui no DF. O aumento de 11,2% ultrapassa a inflação, que é de 6,5%. Então, mais do que nunca, a ordem é economizar. Não é isso, Juliana Ribeiro? Bom dia. Bom dia, Renata. Olha, exatamente. No Distrito Federal, a média de consumo de água por pessoa é de 185 litros por dia. E segundo dados da ONU, cada pessoa necessita apenas de 110. Aqui a gente gasta um pouquinho mais, né? E o economista Newton Marques está ao meu lado e vai nos passar algumas dicas de como reduzir essa conta. Bom dia, professor. O que a população deve fazer para economizar água? Bom, ela tem que ver o que está desperdiçando. Então, as pessoas têm o costume de ficar no banheiro tomando banho muito tempo, escovar os dentes, deixar aberta a torneira, não procuram ver se tem vazamentos. Enfim, não tem um hábito de tratar a água como um bem precioso, porque vai acabar a água no planeta. Então, as pessoas têm que começar já desde já se preocupar. Professor, e é importante tentar reaproveitar, por exemplo, usar a água da máquina de lavar para lavar o quintal, usar essas medidas assim para economizar? É verdade, até a própria água da chuva também, quando é momento de chuva, poucas pessoas têm esse hábito de utilizar, principalmente para lavar as coisas, né? Então, é importante as pessoas mudarem hábitos e costumes, porque as pessoas não têm condição de poder conseguir consumir a água desse jeito, porque senão fica um bem que não é muito caro, mas passa a ficar caro para algumas pessoas de baixa renda. Professor, e esse aumento no fim do mês vai apertar aí o bolso brasileiro? Sempre, né? Quando você imagina que as pessoas não têm um aumento de salário todo mês, né? E tem um aumento anual de 11%, então isso daí, principalmente para as pessoas de baixa renda, vai pesar no bolso. Muito obrigada pelas informações, professor. Renato, aí fica a dica e vamos economizar, né? Para o bolso e para o planeta também, né? Obrigada, Juliana, bom dia. E olha, moradores que deixaram os apartamentos no Núcleo Bandeirante por risco de desabamento reclamam da falta de atenção do governo. Eles estão abrigados em um ginásio sem nenhum tipo de conforto. A expressão é de cansaço. Maria Aparecida está há uma semana abrigada no ginásio de esportes da cidade. Ela é uma das moradoras que tiveram de deixar os prédios interditados pela Defesa Civil no setor de oficinas do Núcleo Bandeirante, após a queda de um muro de contenção. Tá difícil, porque assim, dorme todo mundo junto, o espaço é pequeno assim, para poder gente dormir, tem que dormir todo mundo tumultuado, né? 10 famílias desabrigadas estão morando no ginásio, sem nenhum conforto. Durante o dia, eles dizem que o calor é insuportável. Quem não vai para a escola, o calor mesmo é quente aqui, pega aqui. À noite que é fresquinho, ameniza um pouquinho, mas é difícil mesmo aqui. O advogado do proprietário de um dos prédios interditados disse que o laudo técnico do edifício, feito por um engenheiro, será entregue nesta sexta-feira à administração do Núcleo Bandeirante. A estimativa que eu tenho, eu acredito que isso deve tramitar em 2, 3 dias. A partir do momento que a Defesa Civil e que a administração liberar para que nós possamos fazer as intervenções necessárias, nós queremos entre 20 e 30 dias no máximo para resolver essa questão. Moradores de 2 prédios vizinhos aos que foram interditados também deixaram as casas com medo de desabamento. Mesmo sem interdição da Defesa Civil, eles não querem voltar para lá. Damiana e outras 13 famílias pediram auxílio moradia ao governo, mas até agora não tiveram resposta. A Defesa Civil falou que se a gente quisesse permanecer no prédio, beleza. Só que ela não garantia pela vida da gente. Ela não daria um laudo para a gente para permanecer, porque se chovesse, a gente não teria segurança no prédio. Nossa equipe foi até o prédio que estaria ameaçado e 2 novas rachaduras apareceram desde a queda do muro há uma semana. A rachadura não é o único problema que preocupa os moradores, não. Eles dizem que toda a parte elétrica do prédio está comprometida. Aqui a gente pode ver um exemplo disso. Tem fio solto aqui para todo lado, um risco aí para os moradores, principalmente para as crianças. É perigo mesmo. E olha, denúncia de nepotismo em escola da área rural do Paranoá. A diretora do colégio teria contratado o marido, os cunhados, o sobrinho e um primo para trabalhar na limpeza e vigilância da escola.
Elza Lopes Dias de Souza assumiu a diretoria da Escola Classe Lamarão há 3 anos. O colégio fica a 70 quilômetros de Brasília. Dos 20 funcionários que trabalham na escola, 5 são parentes dela. Ela conseguiu a direção da escola e o cunhado trabalhava, ela colocou o marido, colocou a cunhada, por último foi o sobrinho e logo depois o primo dela. Todos eles trabalhando na mesma escola. A diretora não quis gravar entrevista, mas confirmou que o marido, o cunhado, a cunhada, o sobrinho e um primo trabalham aqui. Os parentes foram contratados para prestar serviços de limpeza e vigilância. Uma professora confirmou as informações, mas negou irregularidades na escola. A regional já está a par da situação e não, resolveu, e é uma decisão da empresa, que eles são contratados, eles são de uma empresa terceirizada, que dá preferência a pessoas que moram na comunidade. Documentos comprovam que desde agosto do ano passado, a Regional de Ensino do Paranoá tem conhecimento do caso. Neste ofício estão relacionados todos os parentes da diretora da escola, entre eles o vigilante Custódio Neres de Santana, que negou ser parente de Elza. O senhor é parente da diretora? Não. Você tem algum parentesco? Não, nenhum. O diretor da regional, Ricardo Pacheco, disse que não sabia que os parentes permaneciam contratados na escola. Nós pensamos que ia ser remanejado automaticamente. Fomos surpreendidos agora com essa denúncia, mas nós vamos tomar os procedimentos legais para que essa situação seja resolvida. E a irregularidade foi confirmada pela Secretaria da Educação, que informou que vai pedir a exoneração dos funcionários. Violência no trânsito. Um fotógrafo foi agredido em um estacionamento do setor de indústrias gráficas. O motivo é que ele teria pedido a um jovem que retirasse o carro de um local proibido. As imagens da câmera de segurança do prédio mostram o momento em que a briga começou. O fotógrafo Edilson Rodrigues, de camiseta clara, disse que pediu para que o missionário André Gomes Ulloa, de 18 anos, retirasse o carro do local estacionado. O veículo estaria impedindo a passagem de outros carros. O suposto missionário e um amigo que estava com ele deram socos e pontapés no jornalista, enquanto ele era imobilizado por um terceiro rapaz. O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal lamentou o episódio. É lamentável mesmo. E o fotógrafo Edilson Rodrigues foi medicado e já voltou ao trabalho. Os agressores foram indiciados por lesão corporal e suspeita de furto por terem tentado levar a máquina fotográfica dele. O programa Nota Legal está caindo no gosto dos brasilienses. O número de pessoas que usaram os créditos para conseguir desconto em impostos quase triplicou. É o que mostra um estudo do GDF. Os números divulgados pela Secretaria de Fazenda mostram que cada vez mais os brasilienses pedem o CPF na nota quando vão comprar algum produto. Só este ano, mais de 256 mil pessoas usaram os créditos do programa Nota Legal para ganhar descontos no IPTU ou IPVA. Em 2011, foram pouco mais de 106 mil consumidores. O aumento passa de 140%. O Nota Legal esse ano se mostrou um programa extremamente bem sucedido. Isso mostra que a população está confiante no programa, está confiante no trabalho que a Secretaria da Fazenda está se esforçando para desenvolver. E mais importante, a população está se tornando um fiscal de impostos. A maioria das pessoas escolheu ter desconto no IPVA. Este ano, mais de 180 mil veículos foram indicados. Quanto ao IPTU, cerca de 53 mil imóveis vão ter o imposto reduzido. O número de empresas obrigadas a colocar o número do CPF do consumidor na nota fiscal também aumentou. No ano passado, eram pouco mais de 60 mil. Agora, em 2012, são aproximadamente 70 mil. E os donos dos estabelecimentos precisam ficar atentos, porque o comerciante que não declara de forma correta os cupons emitidos pode ser multado. No início do ano, milhares de brasilienses se depararam com problemas ao tentar acessar o site do Nota Legal, que ficou fora do ar. Muitos reclamavam também que nem todos os cupons tinham sido computados. Depois de tantas dificuldades, finalmente, a previsão é que o sistema melhore. Estaremos, semana que vem, abrindo uma licitação, equipando e modernizando o Parque de Informática da Secretaria da Fazenda. E tentaremos fazer com que, ao longo do ano, as pessoas possam ir
verificando suas senhas, seus cadastros, né, para evitar aquela correria de última hora. O secretário informou que os consumidores tiveram problemas porque o sistema não estava preparado para tantos acessos. O site chegou a ter 14 mil consumidores conectados ao mesmo tempo. O governo garante que, apesar das várias tentativas de fraude, o sistema é seguro. E olha só, ontem foi o dia mais seco do ano aqui em Brasília. A umidade relativa do ar chegou a 28% no meio da tarde e a temperatura encostou nos 30 graus. Segundo o IMET, essa seca durante essa época é normal e deve durar mais uma semana. E com essa seca aí, alguns focos de incêndio já apareceram. Uma área de cerrado pegou fogo no Lago Norte, na DF-006, perto do Varjão. As chamas foram controladas rapidamente pelos bombeiros. E daqui a pouco, uma entrevista sobre o processo de adoção no Brasil, como deve agir a mãe que quer doar o filho e as pessoas que querem adotar. Próximo bloco, não perca, agora são 7h41. Voltamos daqui a pouco. 7h43, em menos de 24 horas, 2 corpos de bebês foram encontrados em lixos aqui no DF, possivelmente jogados fora pelas próprias mães, que, se descobertas, vão responder criminalmente pelo ato. Mas o que nem todas sabem é que podem doar essas crianças para adoção sem serem punidas por isso. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a advogada e diretora da ONG Aconchego, Fabiana Gadelha. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Então, quer dizer, as mães que, por algum motivo, não cabem a nós julgarmos, né, mas que quiserem doar esses filhos, de fato, elas não serão punidas? De maneira nenhuma, né? A nossa lei, ela não descreve isso de uma forma literal, mas o aborto, sim, ele é penalizado. Mas a entrega em adoção, não. Então, é muito mais amoroso, civilmente defendido que essas mulheres procurem a justiça para formalizar a entrega. Essa mulher, ela tem o direito de ser acolhida, de ser compreendida, né, de ser acolhida tanto pela justiça como pela sociedade, para que se possa entender por que ela está entregando. Mas, independente do motivo, ela pode entregar esse filho e é a chance que essa criança tem de encontrar uma família mais rapidamente. Como é que é isso passo a passo? Porque o que a gente percebe, você é advogada, talvez você tenha esse conhecimento, é que as pessoas elas não têm muito conhecimento da legislação, elas não sabem de verdade o que fazer. Então, essa mãe que, por algum motivo, não pode ou não quer criar esse filho, quer dizer, teve aí esse período de gestação e a criança nasceu, ela, por algum motivo, não quer ou não pode, como nós já falamos, o que ela deve fazer? Primeira coisa, ela tem que comunicar à vara da infância, ainda na gestação, dessa decisão. Então, lá na vara da infância, ela vai receber um acolhimento psicossocial, ela vai ser ouvida, ela vai ser compreendida e se vai verificar se há alguém na família, se há alguma situação que essa criança pode permanecer na própria família de origem. Não havendo essa possibilidade, esse processo ele é adiantado ainda na gestação, mas a entrega só vai acontecer quando esse bebê nascer. Então, vai ser comunicado ao hospital, o hospital vai comunicar à vara da infância e esse bebê vai ser acolhido numa instituição de acolhimento. A partir daí, corre o processo, né, para desvincular a origem biológica para que essa criança pode ser entregue para adoção. Então, quando essa genitora procura essa justiça, é a certeza de que essa criança vai ser entregue para uma família que está habilitada, preparada para adoção. Quando ela busca uma família para entregar diretamente, há o risco, né, de se ter um tráfico de crianças, de ter tráfico de órgãos, porque isso existe. Há uma chance dessa criança não ser realmente criada dentro de uma família como ela merece. Se ela entregar para a justiça, não. A justiça vai dar a segurança e a certeza de que essa criança será adotada dentro dos moldes legais, dando segurança tanto para essa criança como para essa família que está adotando. E de maneira nenhuma ela vai ser penalizada, ela vai ser julgada, ela vai ser maltratada. Ao contrário, ela vai ser acolhida, a lei garante que ela receba atendimento psicoterápico durante a gestação e pós, e ela vai ser uma pessoa que ela vai ser recebida com carinho, com compreensão e com muito respeito.
Ou seja, a gente está falando um pouco sobre essa questão da própria adoção, né? Existe um mito, acredito eu que seja um mito, que as pessoas falam que demora muito esse processo de adoção, mas demoram porque o perfil que as pessoas procuram também não é, na verdade, o perfil que se encontra no Brasil. Na verdade, acontece o quê? Essa genitora normalmente não busca a justiça, ela deixa no hospital, a justiça procura a origem dessa criança para que se tenha certeza de que ela realmente será entregue para adoção. Os pretendentes de adoção buscam um perfil que realmente não há, porque enquanto essa genitora não decide o que acontece com essa criança vai crescendo. Então, todo mundo quer um bebê de até 1 ano. E esse processo nem sempre é rápido. Então, na verdade, o processo de adoção ele não é burocrático. Ele é necessário para que a justiça saiba que essa pessoa que está buscando, seja um casal ou uma pessoa independente, tenha condição de criar essa criança. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação e tenha um bom dia. Obrigada. E a seguir, fechada mais uma pousada que funcionava na W3 Sul. No local foram construídos 16 quartos. Agora são 7h48. Voltamos daqui a pouco. Sete horas e 51 minutos, uma pousada irregular que funcionava com 16 quartos na W3 Sul foi fechada pela fiscalização. Equipes da GEFIS e da Polícia Militar cercaram a casa pela entrada principal e pelos fundos. Eles confirmaram que o local funcionava irregularmente como pousada. O dono montou 16 quartos. Esse tipo de comércio está proibido na Asa Sul. Os funcionários do governo recolheram mais de R$5 mil em móveis. Isso sirva de aviso para as pessoas para que elas não funcionem nessa localidade, porque aqui não é permitido nenhum tipo de atividade econômica nessa região. E o Tribunal de Contas do DF autoriza a licitação do aterro sanitário de Jockey na estrutural. Com isso, uma nova empresa vai manter e operar o aterro. O valor estimado do contrato ultrapassa R$13 milhões. A licitação já tinha sido suspensa em outro momento por causa de irregularidades no edital, mas elas foram corrigidas. Desta vez, o bloqueio aconteceu porque uma empresa queria participar da concorrência e acabou movendo uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas essa empresa desistiu do processo. Resultado, o Tribunal de Contas do DF autorizou a continuidade da licitação do Serviço de Limpeza Urbana, o SLU. Agora, eles podem seguir com a contratação da empresa que deve manter e operar o aterro do Jockey na estrutural. O valor do contrato é estimado em R$13 milhões. A partir do dia 28, com a publicação da avaliação das propostas, abriu-se o prazo regimental aí de 5 dias úteis para que alguma empresa que se ache necessário, entre com recurso. Quando a empresa começar a atuar no aterro, o SLU vai continuar fiscalizando diariamente o local. O novo aterro sanitário, que vai ser em Samambaia, deve começar a funcionar no início do ano que vem. E aí, o próximo passo é recuperar a área do Jockey. A gente deixa de operar o aterro recebendo os resíduos que estão chegando lá até hoje, e a gente passa, assim, a fazer uma recuperação da área que durante mais de 40 anos recebeu o lixo de Brasília. A seguir, mais comodidade para doadores de sangue. Hemocentro tem 2 vans para transportar os voluntários. São 7h53. O DF Acontece volta daqui a pouco. Sete horas e 56 minutos. Crescem os casos registrados de agressões entre crianças e adolescentes aqui no DF. Para combater a violência, especialistas dizem que é preciso punir os infratores. Imagens como essas se tornaram frequentes nas escolas de Brasília. Os adolescentes entram cada vez mais cedo no mundo do crime. Nesta semana, uma criança de 9 anos esfaqueou outra na barriga. A cena se repetiu com outra adolescente de 13 anos. No ano passado, foram registradas quase 5.000 ocorrências envolvendo menores. A lei não prevê punição para os infratores menores de 12 anos. Caso o juiz determine que os pais não tenham condições de cuidar do filho, o menor é levado para um abrigo, mas não tem acompanhamento adequado. Tem abrigos sem estrutura, sem profissionais qualificados, sem uma atenção especial para a criança. Então, a chance de ela vir a incorrer no mesmo erro é grande, porque não há um trabalho em relação a isso. Já os jovens maiores de 12 anos são encaminhados para o CAGE, onde serão punidos. A delegada explica que a punição, ainda que seja leve,
é importante para a conscientização do infrator. Ele vai, cumprir a medida dele e ele tem um tempo também para pensar e refletir. E quem sabe que é a nossa esperança é ele mudar de comportamento. O psicólogo explica que a criança tem noção do que está fazendo, mesmo sem ter certeza da consequência do ato. Uma criança que pega uma faca e agride a outra com essa faca, ela sabe que ela está agredindo, ela sabe que ela vai machucar, talvez ela não saiba que ela vai matar a outra criança, talvez ela não saiba a gravidade do ato dela. Perante a lei, perante a sociedade, para outra criança. O que nós precisamos é haver um comprometimento maior da sociedade em geral, para que cada um faça parte, para que a partir de agora os futuros adolescentes venham se envolver menos em atos infracionais. Mais comodidade para doadores de sangue aqui no DF. O Hemocentro agora tem 2 vans que, depois da doação, levam os voluntários de volta para a rodoviária. A novidade agradou Ana Cristina. A professora vem ao Hemocentro doar sangue a cada 3 meses. Como não tem carro, ela encontrava dificuldades principalmente na hora de ir embora. A última doação que eu fiz, eu passei mal no percurso. Eu fui até o Pátio Brasil, porque o ônibus que eu pego, ele passa por lá. Se eu pegar aqui, eu pagaria 2 passagens. Então, assim, veio a calhar para mim. Ao todo, são 2 vans que levam os doadores do Hemocentro até a rodoviária. O transporte sai a cada 1 hora. O Hemocentro recebe em média cerca de 250 pessoas por dia. A gerente explica que a ideia surgiu dos próprios doadores, que dependem do transporte público. A nossa ideia futura, se essa demanda crescer, tivermos condições de implementar, é trazer também a pessoa que vem doar. Chegar na rodoviária e vem doar. Flávio também aprovou a iniciativa. É uma boa ideia, O pessoal descansa, mais um pouco. E evita, a pessoa pode passar mal no meio do caminho aí. Aí foi até uma boa ideia isso aí. Isso aí, obrigada pela companhia. Nós voltamos na segunda, às 7h30 da manhã. Até lá e aproveite seu fim de semana.